O programa Quarta Dimensão alcança os seus lares através da rede tvm.com.br, o canal da maior e melhor cobertura local. Cristianismo é doutrina, onde ressurreições prevalecem como pano de fundo de quase todas as suas finalidades. No entanto, não existe matéria tão mal interpretada e desconhecida. Analisem, por favor, este trecho. Saindo dos sepulcros, muitos corpos de santos ressuscitaram e apareceram a muitos. Mateus 27, versículos 32 e 33. Não podemos entender este retorno à vida senão como a aparição temporária de espíritos. Se aqueles corpos adquirissem vida, o fenômeno estaria registrado nos anais da história. Imaginem ressurreições múltiplas, alterando o cotidiano das famílias e das cidades. Mais coerente e lógico será admitir o fato como simples evento mediúnico provocado pela crucificação e posterior ressurreição do Nazareno. Afinal, o planeta inteiro foi impactado pelos acontecimentos. Por detrás da telinha, contamos a presença do nosso amigo João Luiz Leal, apoiado por Fernando e Everton. O tema de hoje será: Jesus ressuscitou em corpo físico? É uma pergunta. Amanhã deixava escapar as primeiras claridades quando percebi vulto de alguém rondando o meu escritório. Ele olhava o relógio impaciente e parecia ter pressa. Quando me enxergou, foi logo dizendo: fiquei horrorizado com a sua afirmação falsa, Getúlio, quando disse que os ímpios ressurgirão no dia do juízo final. O Apocalipse flagra a sua mentira, dizendo: os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem 1000 anos. Apocalipse 20, versículo 5. Veja, Getúlio, aqueles mortos não reviveram e você disse que eles estavam lá. Pela clareza do texto, Getúlio, ficamos sabendo que a sentença contra os ímpios somente será anunciada após os 1000 anos do reino do Cristo. É o Apocalipse que afirma isto e corrige a falsidade que você divulgou. Felizmente, existem pregadores comprometidos que não permitem que sejamos enganados. Getúlio, leia o trecho em Apocalipse e ficará ciente que eles não ressurgiram para receber o castigo. Não ocorreu esta ressurreição que você anunciou com estardalhaço. Se eu aceitasse, Crispim, esta versão simplista, eu me tornaria incoerente, pois teria que eliminar do Evangelho, talvez, a mais importante das profecias no que concerne ao nosso futuro. Veja que Jesus foi claro. Ele disse: quando vier o Filho do Homem, colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à esquerda. Mateus 25, versículo 33. Como posso negar o ressurgimento dos ímpios, se o Evangelho os aponta reunidos em fila diante do Cristo juiz?
O Cristo juiz mostrará até mesmo o seu desgosto aos ímpios naquele dia, ordenando que eles se apartem dele. Apartai-vos de mim, malditos, ordenará Jesus, porque eu tive fome e não me destes de comer, sedento me negastes água. Perceba, no entanto, Crispim, que o mestre em momento algum reprovou procedimentos religiosos daqueles malvados, como falam por aí. A fila da direita ganhou a continuidade da cidadania terrena pelo exercício de socorro aos pobres. Os integrantes da fila da esquerda perderam a cidadania terrena por falta de solidariedade em seus corações. Jesus expulsará os malvados para planetas inferiores, pelo motivo bastante evidente da falta de amor em seus corações. Não é por outro motivo, como dizem por aí. Se eles não tivessem ressuscitado, Crispim, a censura do mestre não teria sido sequer registrada. No dia mais importante da história da humanidade, somente a intensidade do amor fraterno estará sendo avaliada. O resto vai tudo pro brejo. Jesus não está interessado nisso. Os violentos e egoístas vão quebrar pedras como escravos em outros mundos, onde dinamite ainda não foi inventada. Tudo será feito pelos braços dos escravos, que aqui na terra desviaram recursos destinados ao leite das crianças, como tem acontecido no Brasil. Esse será o fogo que o texto promete para os ímpios. O aprendizado naquele mundo primitivo ocorrerá na base do chicote, da agressão dos feitores e das torturas de escravagistas impiedosos. Coloque na sua cabeça, caríssimo Crispim, algo que considero extremamente importante. Os ímpios não serão lançados às trevas exteriores por falta de batismos, nem pela sonegação dos dízimos, nem pela pouca frequência às igrejas. Esta história de folga no sábado nem será lembrada depois que Jesus ordenou que o paralítico curado carregasse a cama. Isso caiu de moda, perdeu validade. Crispim, preste atenção nas advertências proféticas de Jeová, confirmando insuportável carga que pesará sobre os perversos. Eu vos destinarei à espada, e a todos abandonarei à matança, porquanto eu chamei e não respondestes, falei e não atendestes, escolhestes o que não me proporcionava prazer. Isaías 65, verso 12. Embora temeroso de que o Crispim sofresse algo sério, eu arrisquei prosseguir e enfrentei as suas neuroses. Retomei as advertências de Jeová para conscientizar o Crispim de que o prêmio aos bons e a correção dos maus ocorreu de forma simultânea. Não esperou 1000 anos, não. Pelo que, assim diz o Senhor Deus: eis que os meus servos comerão, e vós padecereis fome. E os meus servos beberão, e vós tereis sede. Os meus servos se alegrarão, enquanto vós sereis envergonhados. Isaías 65, verso 13, palavras de Jeová. Veja, Crispim,
que justos e injustos estão sendo igualmente e ao mesmo tempo admoestados e sentenciados através da Bíblia. O meu pobre oponente ofegava, de tão nervoso que estava. Sim, Getúlio, gaguejou o Crispim, ainda desconfiado. Mas a orientação que recebi do outro palestrante é baseada em Apocalipse. Para negar a ressurreição dos ímpios, ele apontou as seguintes palavras, escute bem. Os outros mortos não retornarão à vida até que sejam cumpridos os 1000 anos. Está aqui escrito. Apocalipse 20, versículo 5. Crispim, eu lhe pergunto, você acaso percebeu insegurança de minha parte quanto à presença simultânea dos ímpios? O pobre homem, forçado a uma definição embaraçosa, demorou bastante para responder, mas falou e o fez quase num sussurro. Este sussurro do Crispim eu vou transferir para outro bloco, porque agora nós vamos fazer uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. Por gentileza do João Luiz, o nosso site já está na telinha. E nós convidamos vocês para visitá-lo. Obrigado, João Luiz. Já organizamos a edição de janeiro das visualizações de nossas 149 palestras no YouTube. A soma alcançou 9.293 acessos. A palestra Jesus ordenou trabalho no sábado continua campeã em termos de visualizações. Os comentários são os melhores possíveis. Valerá que você também assista este corajoso desabafo que explica 1000 coisas ao mesmo tempo. Para quem trabalha sozinho, ajudado tão somente pelos nossos queridos colegas da TVM, estou satisfeito com os números. Afinal, 9.293 amigos nos prestigiaram. E eu agradeço. O importante é que os acessos continuam crescendo. E agora voltaremos ao tema. Jesus ressuscitou em corpo físico? Não foi fácil para o Crispim admitir, mas lhe faltaram argumentos para prosseguir me enfrentando. A bem da verdade, eu sou obrigado a concordar com você, Getúlio, ele disse. Seus argumentos são fortes. No entanto, a frase de Apocalipse, os outros mortos não reviverão até que sejam cumpridos os 1000 anos, é digna de exame, Getúlio. Esse outro pregador pode ter lá suas razões, você não acha? Eu nem tentarei entrar no mérito ou no demérito desse seu novo orientador, Crispim. Não me disponho a tentar algo por ele, mas por você eu vou tentar e continuarei tentando. Veja que o texto causador de insegurança diz assim: os outros mortos não tornarão à vida até que sejam cumpridos 1000 anos. Apocalipse 20, verso 5. Para decifrar o enigma, Crispim, usaremos frase de Jesus. Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Veja só, meu caro amigo.
Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. O Nazareno considerou morto. Veja só, aquele candidato ao apostolado que estava de pé na sua frente, se oferecendo para discípulo e colaborador. Qualquer de nós não teria dúvidas de que o dito cujo estava vivo ali na frente de Jesus. A linguagem bíblica, porém, adotada pelo Mestre, define variados significados para a palavra morte. É a única forma de interpretar este texto do Evangelho e do Apocalipse. O texto revela que andar de olhos abertos não significa estar vivo. Posso estar olhando tudo e não estou vivo. Estou morto. Aquele homem que pediu licença para enterrar o pai, na opinião de Jesus, se encontrava espiritualmente morto. Estava andando, mas estava morto. Por quê? Perguntarão desconfiados cultores de cerimônias. Palavras do próprio Jesus explicam. Quem coloca a mão no arado e olha para trás não é digno do reino dos céus. E sem o reino dos céus, o que nós somos? Um amontoado de carne. Ele pode existir, o sujeito existe. Ele está com os pés no chão, está de pé. Ele pode existir no tempo e no espaço, mas não vive. E faltando vida, o que acontece? Alguém está morto. E nós voltamos às palavras que embaraçaram o Crispim. Os outros mortos não reviverão até que sejam cumpridos os 1000 anos. Apocalipse 20, versículo 5. Este outro significado que nosso rabi estabeleceu para o vocábulo mortos define a condição dos cabritos mortos-vivos que haviam sido expulsos da terra. Não há necessidade de imaginarmos confronto entre Jesus e o profeta João. Perceba, Crispim, que o Apocalipse aponta 1000 anos do reino com Cristo e 1000 anos de paralisação das forças malignas, quando a força do mal vai ficar amarrada. Nós, espiritualistas, negamos entidades criadas para o mal. Deus é justo. Ninguém poderá alegar ignorância das consequências da perversidade e da pouca vontade em praticar o bem. Sobram orientações e advertências claras. Ninguém se iluda de que cerimônias litúrgicas, jejuns, batismos, sábados ou dízimos abrirão caminhos para a nova terra. O passaporte único foi definido nas palavras de Jesus: estive com fome e me destes de comer. Este é o que realmente pesa. Jesus jogou pó de traque nas alegorias que os teólogos inventaram para dificultar o entendimento da matéria. Quando você entrega prato de comida ao esfomeado, o próprio Jesus se declara o beneficiado daquela obra. Seu gesto solidário contará pontos no dia do juízo final. Ninguém procure iludir com recomendações interesseiras. Espírito solidário é chave da morada no planeta promovido, para o planeta promovido. Atualmente, a Terra ainda é classificada de expiação e provas. Após o juízo final, os escolhidos continuarão aprendendo em aprazível mundo de regeneração. Por isso a denominação da promessa, nova terra e novos céus. Ninguém imagine dúzias de engenheiros e centenas de trabalhadores da construção civil executando reformas no planeta. Não, nada disto vai ocorrer.
Não precisará Deus descer de lá e vir aqui reformar o mundo. Reformar, consertar a podridão que nós, os humanos, fizemos no planeta. Nada disso. A expulsão dos violentos, meus amigos, eliminará a aura pesada de seus crimes, e somente este alívio concretizará o status novo da nova terra. Bem-aventurados os não violentos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5, verso 5. Vocês já imaginaram uma sociedade onde não haverá roubos, nem estupros, nem crimes de espécie alguma, e todos procurando se agradar, simpatizando uns com os outros, famílias unidas, corações apaziguados, pacíficos, pacificadores e solidários serão donos do pedaço no mundo considerado novo pela ausência de pensamentos de ódio. Algumas criaturinhas complicadas, useiras e vezeiras em raios e trovões, fazem tudo para dificultar esta visão beatífica. É que elas não suportam que as coisas sagradas se tornem fáceis, porque daí o povo ia entender e não ia carrear dízimos em favor deles. Através de tramóias ilusionistas, usam textos mal interpretados para enfeitar o pavão de fantásticas teorias. Só para exemplificar o que estou dizendo, Crispim, eu lhe revelarei desentendimento que aconteceu comigo dia desses. Getúlio, me disse alguém na fila do banco, eu discordo de sua afirmação de que João Batista é o espírito reencarnado de Elias. Você tem falado isso na televisão, mas eu não concordo. A Bíblia afirma que Moisés e Elias ressuscitaram e vivem no paraíso. Você acha lógico, Getúlio, que ele fosse morto no céu para reencarnar na terra como João Batista? Moisés e Elias estão lá tranquilos, lá no sétimo céu. Você precisa analisar o texto, meu caro Crispim. O texto que este gajo me apresentou como base da ressurreição, primeiro de Moisés, e por similitude também a ressurreição de Elias. A base para essa nebulosa doutrina se encontra no penúltimo livro da Bíblia, antes de Apocalipse. Preste atenção, Crispim, nesse primor de incoerência. Veja o que diz o texto. Quando o arcanjo Miguel disputou o corpo morto de Moisés com o diabo, não se atreveu a proferir sentença de blasfemo contra ele, mas disse apenas, corrija-te, ó Senhor. Epístola de Judas, capítulo único, verso 9. Eu não entendo como alguém pode interpretar esta frase como prova de que Moisés e Elias tinham direito a ressuscitar e serem acolhidos nos céus. Encontro no trecho de Judas, que acabei de ler, apenas a disputa entre o arcanjo Miguel e o maligno, como se os dois fossem donos de funerária, disputando o cadáver. Este puxa para cá, puxa para lá, aquele arrasta o defunto, com semelhança total com agentes funerários brigando para aumentar o lucro de suas empresas, encher o bolso. E nesse encher o bolso nós vamos fazer mais uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Isaías garante que crianças não morrerão cedo. Isaías 65, verso 20, vejam lá.
Jesus contraria o profeta dizendo: nem casamentos ocorrerão, porque os homens serão iguais aos anjos. Pela nossa ótica, os dois, Isaías e o profeta, os dois estão certos. Isaías aponta o próximo juízo final. Jesus fala de espíritos perfeitos em futuro distante, quando o próprio corpo físico penetrar a absoluta zona de impecabilidade. Isaías fala de pecadores na nova terra quando escreveu: quem pecar somente aos 100 anos será cobrado. Isaías 65, 20. Jesus, enxergando mais longe que Isaías, exclamou: eles se tornarão como anjos, e o corpo deles em perfeita simbiose se agregará ao Espírito, fará parte do próprio Espírito. A transfiguração do Mestre no alto monte revela e prova a nossa tese. Seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Mateus 17, versículo 2. O supremo erro dos catedráticos é o desprezo pelo calendário. O segundo erro é considerar a Terra como o único planeta habitado. O terceiro erro é igualar múltiplos tipos de ressurreições como se todas elas fossem iguais. E depois desse pinguinho de doutrina, a continuação do tema: Jesus ressuscitou em corpo físico? Eu permaneço estarrecido sem atinar a razão de que este texto, que se encontra lá no livro do apóstolo Judas Tadeu, prove ressurreição. Eu não posso entender como alguém pode fazer essa análise. Se alguém duvida, leia e ficará tão atônito quanto eu. Leia o texto. Saiba, Crispim, que existem teólogos de igrejas defendendo esta teoria sem pé nem cabeça, enquanto negam o que Jesus diz com clareza meridiana. Esta frase de Jesus, por exemplo, alguém encontra alguma dificuldade para entender? Jesus fala com clareza absoluta: ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. João 3, verso 13, faz parte do discurso de Jesus para Nicodemos. Palavras que nada esclarecem sobre a ressurreição colocam Elias e Moisés ressuscitados, morando no 7º céu. Palavras de Jesus declarando a ascensão proibida por improbidade dos terráqueos são ignoradas por insensatos doutrinadores. É uma das razões que eu me declare sem algemas, pois eu jamais defenderia tais despautérios desprovidos da menor lógica. Quando o nosso rabi declara a inexistência de terráqueos no 7º céu, certamente ele não estava brincando. Não havia lugar para Elias e Moisés, portanto, como também nunca estiveram lá nem Abraão, nem Noé, nem qualquer outro personagem bíblico. Getúlio, reclama o Crispim, veja que o arcanjo Miguel desceu à terra especialmente para arrancar o corpo de Moisés das mãos do maligno. Arcanjo Miguel tinha poderes para carregá-lo. Eu acho que existe alguma lógica nesta hipótese. Se isso tivesse ocorrido, Crispim, a epístola de Judas registraria e Jesus não teria negado a existência de terráqueos no paraíso.
não teria dado uma lição tão errada. Não, não. Jesus nunca errou. Ademais, para quem defende a ressurreição de corpos como você, Crispim, existe algo extremamente difícil de explicar. O apóstolo Paulo, citando a ressurreição de Jesus, escreveu o seguinte: de fato, Jesus ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. 1 Coríntios 15, versículo 20. O apóstolo Paulo teria faltado com a verdade se Elias e Moisés tivessem ressuscitado antes de Jesus, pois neste caso, eles teriam ressuscitado primeiro e Paulo estaria faltando com a verdade. As primícias pertenceriam a Elias e Moisés. E Paulo teria faltado com a verdade quando afirmou que Jesus detinha a primazia. Getúlio, de repente, grita ao Crispim, mostrando que lhe ocorrera algo especial. Você falou em primícias e manifestou a glória do Cristo como o primeiro ressuscitado. E até usou o fato para impedir Elias de também ressuscitar. No entanto, algo estranho está ocorrendo que não entendo. Lázaro ressuscitou antes de Jesus. Por que você nem citou Lázaro, alegando as primícias? Nem o filho da viúva de Naim e outros mais? Todos eles ressuscitaram da mesma forma que Elias. Por que descarrega a má vontade exclusivamente sobre Elias, meu caro Getúlio? Engano seu, Crispim. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, ele permitiu que o espírito do amigo voltasse temporariamente ao corpo. A diferença se encontra no fato de que depois Lázaro morreu e foi enterrado e foi sepultado. Lázaro morreu, Crispim. Lázaro não foi morar em corpo ressuscitado no céu, como afirmam esses teólogos no que concerne a Elias e Moisés. Por isso, o impedimento das primícias nada tem a ver com Lázaro, porque a ressurreição foi diferente. Veja que Elias, segundo os defensores desta teoria esdrúxula, sem pé nem cabeça, foi colocado no paraíso de corpo, alma, botas e esporas, como se isto fosse possível. É enfático. Retomando a fleuma, o Crispim retrucou. Depois de todas essas divagações, Getúlio, chegamos ao ponto estratégico que eu esperava há muito tempo. Vou lhe fazer, talvez, a interrogação mais importante que você já escutou. Nesses anos do nosso relacionamento, me faltou coragem. O assunto de hoje, entretanto, me proporcionou disposição necessária. E lá vai a pergunta, Getúlio. Você acredita que Jesus ressuscitou em corpo físico? Todos sabem, Crispim, que a alimentação, líquidos ingeridos, mastigação, reações diante de percalços e herança genética refletem nos corpos. O uso da carne de animais sacrificados deixa marcas indeléveis até mesmo nos espíritos pelo sofrimento causado aos animais. Em ciclos futuros, meu caro, essa dependência irá enfraquecendo até completo desaparecimento. Escute, Crispim, o que diz Jeová, falando da nova terra de após juízo final. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como boi. Não se fará mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte, diz o Senhor.
Isaías 65, verso 25. Mais adiante Deus disse: quem mata boi é igual ao que comete homicídio. Isaías 66, versículo 3. Depois dessas palavras divinas, vocês acham possível admitir Jesus se alimentando de pedaços sangrentos de animais? Vivendo em comunidade onde o cordeiro era símbolo da Páscoa, o costume jamais foi questionado. Jesus não tocou no assunto. Agora a figura do nosso rabi mastigando bifes se nos afigura algo impossível. As palavras não farás mal nem dano algum em todo o meu santo monte desfazem questionamentos. Alimentação carnívora vale para seres cá de baixo. Alguém de cima, como se qualificou Jesus, nutriria desejos de mastigar e de engolir restos de vísceras fritas. Ora sim, Senhor, meu caro Crispim. Nós, infelizmente, por imposição da Constituição genética, não podemos dispensar alimentação carnívora. E neste ponto, nós faremos outra pequenina interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um zais. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Passaremos agora ao último bloco do programa Quarta Dimensão. E anotem na agenda. Toda sexta-feira é nosso dia de encontro. Para a próxima semana já estamos preparando novos assuntos para explicar Bíblia e especialmente Evangelhos. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto em estudo. Jesus ressuscitou em corpo físico? Meus caros, lamentavelmente, eu fiquei 2 anos longe de bifes, há uns anos atrás. Mas persistentes problemas intestinais me obrigaram a desistir da dieta, a conselho do médico. O nosso mundo é um mundo de expiação e provas. Nós temos que nos conformar com esta realidade. Nosso aprendizado é longo, caríssimos. E o despojamento das imperfeições levará mais tempo do que nós pensamos. Ninguém se iluda. E ninguém estranha da mesma forma que eu esteja me estendendo nesses assuntos que elevam Jesus cada vez mais e nos rebaixam. Nós merecemos. Jesus aparece à direita de Deus enquanto nós rastejamos no pó da horizontalidade. Esse nosso desabafo integra a resposta ao Crispim dos Anjos, que deseja saber se o corpo físico de Jesus participou da ressurreição do seu espírito. Aquele que disse: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima, sem dúvida foi alguém diferente de nós. E quanta diferença existe! A enorme disparidade é encontrada entre Jesus e os terráqueos. Começa que Jesus não foi concebido por obra e graça de relações sexuais. Seu corpo é fruto de semente trazida lá de cima. Mãe Maria agasalhou no ventre 9 meses o precioso embrião permanentemente vigiado pelos anjos. Já abordamos o assunto, mas vamos repetir. Tudo que se desenrola no chão planetário aparece antes no astral, como projeto. A nomeação de Pôncio Pilatos para governador da Judéia,
a escolha de Maria de Nazaré para a mãe de Jesus, a intromissão de Herodes no caminho da Sagrada Família, a fuga para o Egito. Interessante que todos estes fatos estão registrados em Apocalipse, corporificando projetos sagrados na forma de símbolos. O astral é vertente em cujas águas os profetas se purificam, se dessedentam e são informados de acontecimentos futuros. Cópias de personagens e de coisas se espalham pelo imenso anfiteatro, encaixados como se fossem peças de quebra-cabeças. É claro que todos nós, com a força do livre-arbítrio, possuímos meios de alterar presságios para o bem ou para o mal. Nós temos liberdade. Tendências podem ser modificadas para melhor ou pior no embalo da nossa liberdade. A multiplicação das células, responsável pelo crescimento dos corpos, porém, é algo alheio aos desejos humanos. Nós nem percebemos este trabalho da natureza. Ela ocorre no interior dos seres vivos em caráter involuntário, fora até mesmo da percepção das próprias pessoas. A natureza se encarrega desta metamorfose em trabalho diuturno, incessante, proporcionando picos de força e de energia. Os seres humanos são bombardeados dia e noite por sugestões astrais que produzem marcas nas almas, nas mentes e nos corpos. Ninguém está livre, portanto, de ter a sanidade desses tijolinhos, porque as células são pequeninos tijolinhos que vão se amontoando e aumentando o tamanho do nosso corpo. Para melhor entendimento, ao invés de classificá-los como tijolinhos, nós vamos imaginá-los de agora em diante como ovos cozidos. Ovos cozidos. Ovos cozidos apresentam parte dourada da gema e parte branca da clara. Você já deve ter percebido, Crispim, o alcance da estratégia que adotamos para tornar mais fácil a matéria. A cor de ouro como símbolo de luminosidade. A cor branca registrando personalidade neutra, insegura e fleumática. As duas partes, brancas e douradas, sinalizam onde nos encontramos em termos de aperfeiçoamento espiritual. Quanto maior a parte amarela, a parte dourada, maior é o progresso. Quanto maior a parte branca, é sinal de fracasso, é sinal de atraso, é sinal de pouca dinâmica em favor do bem. No astral, em facsímile, lá em cima, aparecem as partes brancas das imperfeições, cedendo espaço para crescimento das partes douradas. Crescer a cor de ouro mostra espírito em ascensão. Duas partes sempre iguais definem ausência de esforço, neutralidade e estagnação. Todos vocês conhecem os verdadeiros mandamentos da lei de Deus, recomendados pelo Divino Mestre e em pleno vigor. Jesus apontou tais preceitos como substitutos dignos do Decálogo, que serviu muito tempo, mas que perdeu a validade. E o mandamento que Jesus nos transmite é o seguinte:
Amarás ao teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Este é resumo de tudo. Essas poucas palavras representam um pincel sagrado, dourando a palidez esbranquiçada da nossa ausência de amor. Quando espontaneamente confirmares disposição de servir, partes brancas de tuas células se revestirão do brilho das estrelas. A clara de ovo irá sendo substituída por traços amarelo brilhantes, testemunhando o avanço do seu espírito fraterno. Quanto mais você crescer em amor, maior será a luminosidade das células do teu corpo. Quando retornamos ao Cristo ressurreto, em busca da última resposta para fornecer ao Crispim, nossos olhos se fecharam diante de tanta luz. Jesus havia ordenado ao seu espírito: transforma-te em corpo. Jesus havia ordenado ao seu corpo: faze-te espírito. A fusão de ambos resultou numa explosão que nunca igual fora vista. Até o santo sudário, chamuscado pelo fogaréu, que se espalhou pelo jazigo de Arimateia, foi flagrado pelos cientistas da NASA como tendo acontecido uma explosão. Todo o seu corpo físico foi absorvido pela sua perfeição sem jaça e pelo seu amor. O corpo glorificado do grande mestre, tornado espírito pelo poder divino, mas parecia um novo astro luminoso que surgira na vastidão do universo. Em todo aquele conjunto fantástico, a música das esferas se espalhava pelos ares, encantando o coração de todos. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E obrigado também para vocês, meus caros, que estão acompanhando este nosso trabalho. Muito obrigado, meus amigos. Que as bênçãos de Deus se derramem nas famílias, fornecendo união, fornecendo paz, fornecendo alegria, fornecendo ternura e afeto. Muito obrigado, meus amigos. Mas, acima de tudo, que todos conservem a chama mais poderosa, a chama do amor. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.